Tá gravando, Su. Pode ir. Alguém está ouvindo a Suzete? Não, Paula, você está ouvindo o Sete? não. Peraí que Eu eu vou... também não tô. Ai, mexi aqui. Só um minuto. Isso. Boa tarde a todos. Hoje, Boa dia tarde. 8 de junho de 2022, estamos no nosso sexto encontro de Fórum de Discussões para Assistência à Mulher nos Ciclos de Vida. E hoje, nossa matriciadora, a doutora Isabel Sorpreso, trouxe uma convidada para estar no decorrer das apresentações, e eu passo a palavra para ela. Com você, doutora Isabel. Obrigada, Suzete. Então, eu gostaria de agradecer a presença da professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a professora Paula Andréa de Albuquerque Salles Navarro. É um prazer enorme recebê-la. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma temática muito importante em saúde da mulher, em atenção primária à saúde, em vários níveis de atenção à saúde, né? Que é a abordagem da infertilidade conjugal, o que o médico generalista pode fazer, mas de pano de fundo nós temos aí a infertilidade, né? Que é uma das queixas que acabam trazendo essa mulher em busca de tratamento, né? E esse casal em busca de tratamento na unidade básica de saúde, e que tem sido cada vez mais necessário nós estarmos trazendo essa capacitação para a atenção básica, para que esta mulher possa ampliar aí a possibilidade de tratamento, né? E de chances, né? Sem dúvida nenhuma, de perspectivas. Então, vamos ouvir hoje a professora Paula Andrade, de Albuquerque Salles Navarro. Obrigada, Paula. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse fórum de discussões, né, sobre temáticas relacionadas à saúde da mulher. Eu agradeço pela oportunidade e para poder estar abordando esse tema, eu trouxe inicialmente um caso clínico e depois uma série assim, de slides de conteúdo, de conceitos que eu acho que são importantes a gente ter assim, bem atualizados para abordar de forma adequada esses casais. Então, vamos começar aqui. Vamos ver se vai passar. Uma paciente de 32 anos, no Ligesta, ela procurou atendimento médico na unidade básica de saúde com desejo de gravidez. Ela refere atividade sexual 2 a 3 vezes por semana, sem uso de métodos contraceptivos há 5 anos e sem sucesso em engravidar. Ela relata ciclos menstruais com intervalos que variam de 60 a 90 dias, dura de 5 a 10 dias, tem fluxo variável, às vezes o fluxo é intenso, e ela refere que ela teve esse padrão de sangramento da menarca até os 20 anos. Aí, aos 20 anos, ela começou a usar a pílula contraceptiva, passou a ter sangramento regular, e durante os 7 anos que ela usou a pílula, ela não tinha irregularidade menstrual. Aí, há 5 anos, ela parou o uso da pílula pelo desejo de gravidez e começou a apresentar acne na face, além de aumento de pelos na face, na região intermamária e no abdômen. Ao exame físico, um IMC de 28, uma pressão de 6, um índice de Ferriman de 6, a gente vai mostrar o índice logo a seguir, pressão de 12/7, frequência cardíaca de 88, sem outras alterações ao exame geral ou ao exame ginecológico. Então, só para a gente relembrar,
o índice de ferro megalomodificado, ele permite com que a gente quantifique os pelos em 9 regiões, aqui no buço, no mento, na região intermamária, abdômen superior, abdômen inferior, nos antebraços, nas coxas, no dorso e na região sacral. E aí a gente vai dar nota 0 quando não tem pelo anormal nessas regiões, ou de 1 a 4. E a nossa paciente, ela tinha um Ferriman de 6, aqui nessas regiões marcadas com a bolinha. Na menacme, a gente considera como marcador clínico de hiperandrogenismo a presença de acne, ou a alopecia androgênica, ou a presença de hirsutismo. E como se trata de um casal desejando gravidez sem sucesso, é fundamental que quem atender esse casal na unidade de saúde da família ou na unidade básica de saúde, faça a anamnese não só da mulher. Geralmente é a mulher que procura, mas é importante, é fundamental fazer também a anamnese do parceiro. E aqui o parceiro da paciente é um homem de 34 anos, saudável, que não usava medicações, negava hábitos de vida, negava qualquer antecedente relevante, e ele tem um filho de 10 anos de uma outra parceira. Eu deixei marcado aqui em negrito alguns dados que são muito importantes para a gente levar em consideração para fazer aí o diagnóstico diferencial nessa situação. Então, é importante a gente lembrar aqui da questão da idade, é uma paciente jovem, está com 32 anos, ela nunca ter engravidado é um dado importante, ela ter atividade sexual regular 2 a 3 vezes por semana, sem sucesso em engravidar há 5 anos, também é um outro dado importante. A caracterização do ciclo menstrual dela, com intervalos de 60 a 90 dias, intervalos longos, são ciclos infrequentes, a duração variável, alguns ciclos têm uma duração aumentada, o fluxo também variável, alguns meses o fluxo sanguíneo é aumentado. E um dado bastante importante é que, após parar a pílula anticoncepcional, ela começou também a apresentar acne e aumento de pelos, que foi clinicamente aí identificado quando a gente fez a avaliação e o índice de ferro. E é uma paciente que apresenta também um sobrepeso. Então, com base nessas informações, já nessa primeira consulta desse casal, a unidade primária, no nível primário de atenção, a gente já precisa levantar algumas hipóteses diagnósticas. E quais que seriam aí, então, essas hipóteses diagnósticas? Então, a primeira coisa, para a gente assim, relembrar, a gente define infertilidade como a ausência de concepção após 12 meses de atividade sexual regular e desprotegida, isso para pacientes com menos de 35 anos. A partir dos 35 anos, com 6 meses de atividade sexual desprotegida sem sucesso de concepção, a gente já deve proceder à investigação conjugal. E é importante a gente lembrar que a infertilidade é uma doença de elevada prevalência. Ela acomete 10 a 15% dos casais em idade reprodutiva. Ou seja, tem uma prevalência muito elevada. E a gente acredita que 1/3 dos casos vão precisar de serem submetidos a técnicas de reprodução assistida. 2/3 ou pouco mais da metade dos casos, a gente consegue tratar adequadamente sem precisar de reprodução assistida. Então, as hipóteses diagnósticas são uma infertilidade primária, aquele casal está tentando engravidar há 5 anos sem sucesso. A gente tem uma paciente com uma anovulação crônica associada a sintomas hiperandrogênicos, e é importante a gente lembrar que a principal causa disso é a síndrome dos ovários policísticos, e a gente também tem a presença aí de sobrepeso como hipótese diagnóstica. Aí, o que é importante para a gente poder definir qual que é a melhor conduta a ser adotada nesse momento para esse casal? Então, é importante a gente relembrar quais que são os fatores de prognóstico relacionados à
concepção natural e ou ao sucesso de tratamentos de reprodução assistida. E quais que são esses fatores? Principalmente a idade da mulher, a duração da infertilidade, a causa da infertilidade e se a paciente teve ou não gestação prévia. Em relação à idade, o que a gente precisa lembrar e precisa orientar as mulheres? De que a fertilidade natural das mulheres decai com o avanço da idade. Geralmente, esse declínio ele já se manifesta a partir dos 25 anos de idade, mas inicialmente é um declínio bem discreto. A partir dos 30 anos de idade, pode acentuar um pouquinho, mas na maioria das mulheres ele se acentua de forma mais expressiva após os 35 anos de idade. E uma outra informação fundamental é que o resultado dos tratamentos de reprodução assistida, como fertilização in vitro, com ou sem micromanipulação, esse resultado ele declina também com o avanço da idade. Se as mulheres estiverem usando seus próprios óvulos, quiserem ter uma gestação de um filho biologicamente delas. E vejam que após os 40 anos de idade, esse declínio ele é bem importante. E a chance de concepção com reprodução assistida, ela é muito baixa, menos de 1% após os 44 anos de idade. E por que é importante saber isso? Porque hoje em dia tem muitas mulheres que acham que elas podem postergar a tentativa de gestação se elas tiverem acesso à reprodução assistida, porque a reprodução assistida vai resolver. E como a gente vê nesse gráfico aqui, isso não é verdade. É importante também a gente levar em consideração a duração da infertilidade. A maior chance de concepção natural, ela acontece nos primeiros 3 anos de tentativa. Depois, isso já vai chegando quase que num platô. Esse casal que a gente está abordando tem 5 anos de tentativa. Das causas de infertilidade, aquela que está associada com pior prognóstico é a presença de já uma reserva ovariana comprometida, o que não quer dizer que quem tem baixa reserva ovariana vai ter infertilidade. Pode não ter, mas se a paciente já está com infertilidade e tem a baixa reserva ovariana, a chance de sucesso dos tratamentos de reprodução assistida é menor. E o outro dado que eu havia comentado é se já engravidou ou não previamente. Já ter tido gestação prévia é um fator de bom prognóstico. Então, cientes dos fatores de prognóstico, a gente precisa lembrar no que constitui a investigação básica da infertilidade. E, para a ciência de vocês, essa investigação básica, ela pode e deve ser realizada no nível primário de atenção. No que a investigação básica se baseia? Na história reprodutiva da mulher e avaliação da ovulação. A princípio, ovulação, avaliação clínica da ovulação, a gente vai detalhar melhor como. A realização de uma ultrassonografia transvaginal. Para que vai servir, eu vou também resumir. Avaliar como que está o sistema canalicular, em especial permeabilidade tubária. Fazer a história reprodutiva masculina, a gente resumiu a história daquele parceiro, e solicitar e avaliar o espermograma. Então, vamos aqui por partes. Primeira coisa, como que a gente vai fazer a avaliação da ovulação? Então, a avaliação da ovulação deve ser feita de forma clínica. A gente tem que caracterizar o ciclo menstrual da paciente. O que a gente considera intervalo normal? Aquele que varia de 24 a 38 dias. A duração do sangramento menstrual é normal até 8 dias. O volume é considerado normal se ele está normal ou leve. E se está regular. Como que a gente faz para saber se a paciente tem ciclo regular? A gente deve avaliar o calendário menstrual, idealmente, dos últimos 12 ciclos do último ano. A gente vai pegar o intervalo do ciclo mais longo e vai subtrair dele o intervalo do ciclo mais curto. Quando esse intervalo for menor do que 10 dias, a gente considera que o sangramento é regular. Tá? Quem define o volume é a paciente e em situações em que a paciente fala que o volume é abundante, a gente vai fazer uma investigação adicional para ver se é um abundante patológico ou não. No caso
em que a gente apresentou para vocês, a paciente ela tem ciclos totalmente irregulares. Lembra, o intervalo era de 60 a 90 dias, às vezes durava até 10 dias, o volume às vezes era aumentado, são ciclos irregulares. Então, a gente não precisa de exame para dizer que essa paciente tem uma anovulação crônica. Se a gente ficar na dúvida, porque a paciente não informa tão bem, ela não traz anotado, mas aparentar que a paciente tem um ciclo normal, a gente deve solicitar progesterona na fase lútea e, normalmente, quando ela está acima de 1,5 a 3, é compatível com o ciclo ovulatório. Por outro lado, se a gente já estiver diante de uma paciente que tem ciclo irregular, ciclo anormal, a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial de qual que é a causa da anovulação. E, mais uma vez, isso pode ser feito, deve ser feito no nível primário de atenção. Para fazer essa avaliação inicial, o que a gente precisa? No FSH, uma prolactina, em algumas situações do TSH. Nas situações em que a prolactina está aumentada, a gente vai estar diante de uma hiperprolactinemia, e aí a gente deve fazer o diagnóstico diferencial. Nas situações em que o FSH está abaixo do limite inferior da normalidade, a gente está diante de uma insuficiência hipotálamo hipofisária. Vamos ter que fazer o diagnóstico diferencial. Nas situações em que o FSH tiver aumentado acima de 25, passar o mês persistir aumentado acima de 25, geralmente a paciente já tem sintoma de hipoestrogenismo, a gente vai estar diante de uma insuficiência ovariana prematura e também temos que aprofundar aí a investigação. E a gente vai ter as situações em que o FSH vai estar normal. E aí, as duas principais condições seriam a síndrome dos ovários policísticos ou a disfunção hipotálamo hipofisária. Em relação à síndrome dos ovários policísticos, o consenso que atualmente a gente utiliza para diagnóstico, tanto na adolescente quanto na menacme, é o consenso de 2018, que ele foi pactuado por várias sociedades internacionais. Segundo esse consenso, a gente precisa ter pelo menos 2 desses 3 critérios listados aqui nesse quadradinho, que seria o quê? Uma óligo ou uma anovulação, a nossa paciente a gente já viu que tem, um hiperandrogenismo, que pode ser clínico e ou laboratorial, e a gente viu que a nossa paciente já tem hiperandrogenismo clínico, tanto a acne quanto o Ferriman, no caso dela era um Ferriman de 6, e o outro critério seria obtido pelo ultrassom. Aqui, eu deixo assim uma necessidade de fazer um treinamento para os profissionais que realizam exames de ultrassom transvaginal para toda a rede, para que esses profissionais apresentem de forma clara esses critérios aqui. Não precisa ser um profissional especializado para avaliar direitinho o volume do ovário e fazer a contagem de folículo antral. Então, porque isso, normalmente, a contagem de folículo antral não é um dado liberado no exame de rotina, mas eu acredito que deveria ser. E para a gente dizer que tem síndrome de ovário policístico, é importante que tenha pelo menos 2 desses 3 critérios, mas a gente tem que excluir outras causas de anovulação crônica e a gente tem que excluir outras causas de hiperandrogenismo. Então, o que a gente vai ter na paciente com SOP? A gente pode ter hiperandrogenismo laboratorial? Pode, principalmente um aumento discreto da testosterona e ou do sulfato de dehidroepiandrosterona. Já na presença da hiperplasia adrenal congênita de manifestação tardia, em mais de 95% dos casos, a gente vai ter uma elevação da 17-hidroxiprogesterona. Então, solicitar 17-hidroxiprogesterona é importante para o diagnóstico diferencial. Nos casos de tumor produtor de androgênio, seja tumor do ovário ou da adrenal, o quadro clínico, gente, ele já chama muito atenção. A gente não vai pensar só na hora que vê o resultado do exame. E o que a gente vai ter de diferente no quadro clínico? Geralmente, é um hiperandrogenismo de manifestação e evolução rápida. Então, às vezes, a paciente com poucos meses já está com um hiperandrogenismo bem importante, às vezes já está até com sintomas e sinais de virilização.
Do ponto de vista laboratorial, geralmente a gente suspeita se a testosterona estiver bem aumentada, na faixa de 200 ou mais, ou o sulfato de dehidroepiandrosterona acima de 700 a 800. No hirsutismo idiopático, é quando a gente está com uma paciente com hirsutismo, mas que tem ciclos regulares e a gente excluiu todas as outras causas. E os exames vão estar normais. A síndrome de Cushing, a gente, de novo, vai suspeitar pelo quadro clínico da paciente. Então, quem que vão ser os pacientes que a gente vai suspeitar? Aquelas pacientes com obesidade central, com faces em lua cheia, com acúmulo de gordura em bochecha, na nuca, que tem hipotrofia ou diminuição de força muscular em membros superiores e membros inferiores. Se a gente estiver diante desse quadro, a gente não deve ficar solicitando dosagem de cortisol. A gente deve encaminhar para o endocrinologista para fazer o teste de supressão com a dexametasona. E é importante a gente lembrar que a hiperprolactinemia também pode ser causa de hirsutismo, mas geralmente é um hirsutismo leve, que pode ou não estar associado com uma alteração do nível sérico de testosterona, a alteração discreta, ou uma alteração discreta do sulfato de dehidroepiandrosterona. Então, por que eu estou falando isso? Porque para a gente fazer diagnóstico diferencial de SOP, a gente tem que estar excluindo essas outras causas de hiperandrogenismo. O ultrassom transvaginal, ele tanto serve para um dos critérios da SOP, quanto na abordagem da infertilidade feminina, ele serve para fazer rastreamento de uma série de condições que podem estar associadas à infertilidade. Então, ele auxilia no diagnóstico de patologias uterinas, por exemplo, uma biomatose submucosa grande, pólipo endometrial, adenomiose, de doenças ovarianas, por exemplo, endometrioma, hidrossalpinge de grande volume, como eu já falei anteriormente, um dos critérios para SOP. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente vê duas imagens ovarianas bem características de endometrioma. Aqui no meio, a gente vê uma imagem tubular, alongada, com imagem sugestiva de septação, que é bem característica de uma hidrossalpinge de grande volume. Nessa última imagem aqui, a gente visualiza um ovário e olha aqui, no córtex do ovário, a gente tem um monte dessas estruturas arredondadas, anecoides, que são vários folículos antrais. Então, é um ovário que tem cara de ovário policístico. Então, é importante a gente saber também o momento de solicitação do ultrassom, porque dependendo da fase do ciclo que a gente pedir, ele pode servir para uma coisa ou para outra coisa. Como eu citei anteriormente, para a gente avaliar a permeabilidade tubária e fazer uma avaliação do sistema canalicular, cavidade uterina, além de topografia dessas trompas, né, é importante o quê? A gente fazer um exame especializado, que normalmente a gente vai solicitar, e é possível de ser solicitado em nível primário de atenção, a histerossalpingografia. Mas é importante a gente saber da acurácia do exame, para a gente interpretar adequadamente e não causar nenhum tipo de iatrogenia. Então, o que a gente precisa saber em relação à histerossalpingografia? O valor preditivo negativo dela é alto, mais de 90%. O que isso significa? Que se o exame vier normal ou não evidenciar anormalidades, tem uma chance boa de realmente ser normal. Por outro lado, esse exame tem um baixo valor preditivo positivo. E o que isso significa? Que existe bastante falso positivo, tá? Então, é importante a gente saber disso, porque, por exemplo, se no exame a gente não tiver contrastação das duas trompas, a gente vai estar diante de uma situação em que a gente pode ter uma obstrução tubária bilateral, mas a gente pode ter tido um espasmo tubário bilateral e o contraste não ter passado. Então, a gente precisa avaliar com bastante cuidado esse exame, principalmente se a gente não tiver para onde encaminhar depois esse casal na situação em que o exame vier alterado. Quando a gente suspeita de comorbidades,
E comorbidades essas que o tratamento cirúrgico pode levar à melhora da fertilidade natural ou à melhora da chance de sucesso de um procedimento de reprodução assistida, aí a gente deve encaminhar a paciente para fazer a videolaparoscopia. Mas, nesse momento, não tem mais espaço a videolaparoscopia diagnóstica. Quando a gente encaminhar a paciente, tem que ser para uma equipe especializada que vai fazer já a avaliação diagnóstica e cirúrgica no mesmo ato, tá? Lembrando que quem vai para a cirurgia depois vai precisar esperar algum tempo até estar liberado para tentativa de gestação. Em relação ao homem, o que é importante a gente saber? É importante a gente saber que, além da história clínica, a gente precisa também solicitar um espermograma. O que a gente tem de novo? O ano passado, a gente teve a 6ª edição do Manual da Organização Mundial de Saúde de Processamento Seminal. Ele trouxe bem poucas diferenças em relação ao manual anterior. A 5ª edição era de 2010. E quais que são os parâmetros de normalidade que a gente deve considerar? É importante que o médico generalista saiba esses parâmetros de normalidade? Eu acredito que sim. Por quê? Porque, infelizmente, no nosso país, existem vários laboratórios que realizam exames, seja para o Sistema Único de Saúde, seja para a medicina complementar, que utilizam critérios antigos para fazer a avaliação seminal. Então, atualmente, o que a gente deve considerar? Que o volume seminal normal é a partir de 1,4, que o pH é a partir de 7,2, que a concentração é a partir de 16 milhões por ml, que a motilidade é a partir de 30% de motilidade progressiva. E o que é motilidade progressiva? É o espermatozoide que progride, que teria chance de progredir no trato genital feminino. Aí a gente tem o tipo A, que é o que progride rápido, e o tipo B, que é o que progride lentamente. A somatória do A mais B, dando 30% ou mais, está normal. A morfologia dos espermatozoides, que tem que ser avaliado pelos critérios de Kruger, e a gente considera que o normal é ter pelo menos 4% de espermatozoides normais. A vitalidade, que é a percentagem de espermatozoides vivos naquele ejaculado, e o normal é pelo menos 54% de vivos, e a gente não deve ter aumento de leucócito no sêmen, então deve ter menos de 1 milhão de leucócitos por ml. Se os parâmetros estiverem todos dentro do normal, a chance da gente ter um fator masculino de infertilidade é muitíssimo baixa. Tem um parâmetro, gente, que normalmente ele não é disponibilizado no espermograma. São disponibilizados esses parâmetros aqui e alguns outros que eu não coloquei. Mas que a gente, se não vier escrito, a gente deve calcular, que é o total de espermatozoide progressivo na amostra. Como que nós vamos fazer? A gente vai pegar a concentração, multiplicar pelo volume e multiplicar pela quantidade de progressivo. Fazendo isso, a gente determina o total de espermatozoides progressivos na amostra. Isso é importante para a gente ter uma noção, principalmente naqueles casos em que a gente tem algum dos parâmetros alterados, se existe uma chance maior ou menor de ter, de fato, um fator masculino de subfertilidade. Quando o total de espermatozoides progressivos na amostra é 10 milhões ou mais, mesmo que a gente tenha um parâmetro ou outro que esteja alterado, é pouco provável que o fator masculino seja o responsável. Se a gente tiver acesso a um laboratório que faz preparo seminal e teste de capacitação, ele é interessante porque ele serve também de parâmetro, tanto para avaliação aí do fator de infertilidade, quanto para a gente ter uma noção de qual tipo de tratamento que poderia ser oferecido para o casal. Não tem sentido pesquisar anticorpo anti-espermatozoide, não existe mais espaço para se solicitar teste pós-coital. E um outro dado importante que eu gostaria que vocês não esquecessem: se vocês solicitarem um espermograma e vir alguns parâmetros alterados, a gente não consegue fechar um diagnóstico. A gente precisa orientar esse casal
que o espermograma, ele é como se fosse uma foto do dia, ou uma foto daquele ciclo de espermatogênese. E ele pode não necessariamente representar o que está acontecendo no dia a dia daquele indivíduo. Então, para a gente ter uma ideia de como se isso é persistente ou não, a gente precisa repetir o espermograma novamente, daí 2 a 3 meses, né, para avaliar um novo ciclo de espermatogênese. Por outro lado, se na primeira amostra tiver azospermia, ou seja, não vier espermatozoide nenhum, ou vier uma oligospermia grave, severa, a gente pode repetir mais rapidamente o exame, só para confirmar que não foi uma troca de exame, e aí a gente já deveria referenciar esse homem para um urologista especializado. E o que também eu gostaria de deixar aqui bem claro para vocês, que não existe, até o momento, nenhuma medicação com eficácia cientificamente comprovada para melhorar a qualidade seminal naquelas situações em que a gente não consegue descobrir a causa do fator masculino. Então, fazer tratamentos clínicos, medicamentosos, sem investigar adequadamente o homem, não é uma abordagem adequada. Então, lembrando todos esses pontos que eu acho que são importantes, esses conceitos que são importantes para vocês conseguirem abordar de forma adequadamente casais com queixa de infertilidade, eu gostaria que a gente voltasse para o nosso caso clínico para ver quais que foram os resultados dos exames que a gente solicitou. Então, aqui, só para a gente lembrar, é uma paciente de 32 anos, então, a idade é importante, ela nunca engravidou previamente, ela é nuligesta, o casal já está tentando há 5 anos sem sucesso, a gente detectou clinicamente que ela tem um quadro de uma anovulação crônica e tem um hiperandrogenismo. Então, ficou como nossa principal hipótese diagnóstica uma síndrome dos ovários policísticos. Aí, aqui inicialmente, os dados do espermograma do parceiro dela, que mostrou um volume de 2,1 ml, um pH de 7,8, lembrar que o normal era a partir de 7,2, a concentração de 48 milhões por ml, a motilidade progressiva de 35%, a morfologia estrita de Kruger de 6%, a vitalidade de 74% e menos de 1 milhão de leucócitos por ml. Então, o espermograma estava completamente normal, todos os parâmetros normais. A gente quis calcular o total de espermatozoides progressivos daquela amostra, fizemos aquela continha que eu expliquei para vocês como que a gente faz, então concentração vezes volume vezes quantidade de progressivos, e deu mais de 35 milhões, como a gente havia comentado, o normal é a partir de 10 milhões. O que não quer dizer, gente, que quando o homem tem menos de 10 milhões de progressivos, ele não consegue engravidar naturalmente a mulher. Então, o contrário não é verdadeiro. Depende do caso. Aí, aqui embaixo, eu trouxe para vocês os exames, parte dos exames da paciente. Como eu comentei, para a gente fazer o diagnóstico diferencial da anovulação e do hiperandrogenismo, quando a gente está suspeitando de uma SOP, a gente tem que excluir outras causas de anovulação e outras causas de hiperandrogenismo. Então, para isso, eu pedi um FSH, que veio normal, a prolactina, que veio normal, um TSH, que veio normal. Com isso, a gente vai colocar a paciente naqueles 2 grandes grupos de anovulação, ou seja, ou SOP, ou uma disfunção do eixo hipotálamo-hipófise ovariano. E aqui embaixo, os exames para o diagnóstico diferencial do hiperandrogenismo. A testosterona dela veio 62 está normal. Fala assim, nossa, mas a paciente tinha acne, tinha hirsutismo, é possível ela ter testosterona normal? Sim, é possível. Lembrar que a manifestação clínica, ela depende não só do nível circulante do hormônio, mas também do nível de hormônio livre e também, ou mais ainda, da quantidade de receptor que aquela paciente tem. Um outro dado importante é saber que a metodologia mais adequada para a gente dosar testosterona na mulher não é radioimunoensaio nem quimiluminescência. É
a espectrofotometria de massas, associada à cromatografia. E a gente não tem esse exame, inclusive no HC. Então, às vezes, também não é o exame que a gente tem não é o mais adequado. O sulfato de dehidroepiandrosterona, a gente também solicita para o diagnóstico diferencial, e o da paciente veio normal. Na SOP ele podia estar normal ou discretamente aumentado. E a 17-hidroxiprogesterona é importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial com a hiperplasia adrenal congênita de manifestação tardia. No caso da nossa paciente, o valor veio normal. Então, com isso, né, a gente tem uma paciente com ciclos anovulatórios, com hiperandrogenismo clínico, excluindo outras causas, ou seja, a causa da anovulação crônica e hiperandrogênica dessa paciente é a síndrome dos ovários policísticos. Só isso já é suficiente para a gente definir a melhor conduta para o casal? Não, claro que não. A gente havia comentado que a abordagem da infertilidade, ela demanda obrigatoriamente que a gente avalie também o quê? Faça um ultrassom transvaginal, essa paciente fez, e o que a gente viu? Um útero sem anormalidades, um ovário do lado direito com 11 centímetros cúbicos, só com folículo antral, e um ovário do lado esquerdo com 12,9 centímetros cúbicos, só com folículos antrais. Ou seja, a gente tinha também ovários policísticos a ultrassom. E a gente também precisa analisar a histerosalpingografia. Aqui eu trago para vocês uma imagem muito bonita, em que a gente verifica uma cavidade uterina sem falha de enchimento, com uma amplitude normal, a trompa do lado direito filiforme, na topografia habitual, já com extravasamento de contraste, e a mesma coisa aqui do lado esquerdo. Então, a gente está diante de um casal com uma infertilidade primária e o diagnóstico que a gente faz nesse momento é da síndrome dos ovários policísticos. Dá para a gente fazer o tratamento desse casal em nível primário de atenção? Dá, e a gente deve fazer. E aí, qual que seria a primeira linha? Primeira linha de atenção para aquela paciente com SOP que deseja concepção, além das mudanças de estilo de vida associadas à perda de peso, por meio de atividade física regular, ajustes dietéticos, a gente também pode lançar mão dos indutores orais de ovulação. Aí, a gente pode utilizar o citrato de clomifeno ou o letrozol. Como que a gente vai usar? Se a gente não tiver acesso à monitorização do ciclo com ultrassom, a gente pode usar? Pode usar. Como que nós vamos usar? A gente vai iniciar o clomifeno normalmente com a dose de 50 miligramas por dia, vai iniciar do segundo ao quinto dia do ciclo e vai usar por 5 dias consecutivos. Normalmente, a ovulação ocorre uma média de 4 a 7 dias após o término do citrato de clomifeno. Então, 3, 4 dias após o término do uso do citrato de clomifeno, a gente libera para atividade sexual, orienta a atividade sexual, relação intravaginal, dia sim, dia não, por aproximadamente 1 semana. Por volta do 21º dia do ciclo, a gente pede para a paciente a unidade de saúde para colher sangue, para dosar progesterona. E se após 28 dias a paciente não menstruar, a gente deve solicitar um beta-HCG. Se ela tiver ovulado e engravidado, o beta vai vir positivo, mas ele pode vir negativo naquela situação que a paciente não teve resposta ovulatória com clomifeno. Se a paciente for resistente ao clomifeno, a gente tem alguma outra alternativa? Temos. A gente pode ou associar metformina ao clomifeno ou passar para o letrozol na dose de 2,5 a 5 miligramas por dia. E como que usa? Igualzinho ao clomifeno. Por outro lado, se a gente tiver acesso à monitorização do ciclo com ultrassom, é melhor. Por quê? Porque monitorizando com ultrassom, a gente vai avaliar não só se a paciente teve ou não ovulação, a gente consegue avaliar quantos folículos cresceram e que tem chance de ter óvulo maduro. A gente tem condição de avaliar o endométrio, lembrar que uma parte das pacientes tem uma resposta desfavorável do endométrio ao clomifeno, né? A gente não tem como adivinhar se a paciente vai ter ou não. E fazendo a monitorização com ultrassom,
Se for uma situação em que a gente precisa definir certinho a hora do intercurso, a gente pode fazer o HCG, que imita o pico do LH. Mas não é preciso, não aumenta a chance da paciente engravidar se a gente fizer ou não fizer o HCG. E lembrar que se a gente estiver monitorizando com ultrassom, existem situações em que a gente deve interromper o coito, né, pelo risco de grande multiparidade. E que situações seriam essas? Quando a gente tiver 3 ou mais folículos com 17 ou 18 milímetros ou maiores, ou se a gente tiver um folículo desse tamanho e 3 ou mais de 14 milímetros ou mais. Porque nessa situação existe a chance da paciente ter múltipla ovulação e ter uma gestação trigemelar, quadrigemelar, com todo aí a morbimortalidade associada. Então, gente, eu queria, assim, como mensagens finais, deixar ressaltado que o papel da equipe de saúde, né, é fundamental, né, antes da gente falar da infertilidade, mas em relação ao aconselhamento reprodutivo. O aconselhamento reprodutivo, ele deve começar desde a adolescência. A mulher deve saber como que é a evolução natural da sua reserva ovariana, ela deve receber orientações adequadas sobre contracepção quando ela não quer engravidar, mas ela também deve se preparar ou se programar em relação aos aspectos reprodutivos. Pensar se ela quer ter filho ou não, quantos filhos que ela gostaria de ter ao longo da vida e fazer um planejamento. E o papel da equipe de saúde nesse aconselhamento reprodutivo, ele é fundamental. É muito importante que a equipe de saúde, não só o médico, saiba acolher e valorizar as queixas das pacientes. Eu tenho 2 ambulatórios que eu coordeno de infertilidade no Hospital das Clínicas. E com muita frequência eu recebo pacientes que ficaram anos passando pelas unidades primárias de atenção e que não foram acolhidas. Elas referiam que estavam tentando engravidar a períodos prolongados e elas ouviam: ah, é assim mesmo, tenta mais um pouco. Isso não é aceitável. É fundamental que a equipe saiba proceder à investigação básica da infertilidade, que tenha acesso aos exames, acesso a exames de boa qualidade, porque também o nosso país está cheio de exames com qualidade questionável, que acabam atrapalhando ou criando obstáculos a mais para a diferenciação diagnóstica, e é importante que saiba interpretar os exames. E também cabe ao nível primário de atenção realizar a indução da ovulação com indutor oral, eu trouxe aqui o exemplo, por exemplo, na situação da síndrome de ovário policístico. É importante saber quando encaminhar para a cirurgia, quando indicar ou encaminhar para a reprodução assistida. E aqui, mais uma vez, a gente até o momento ainda não teve implantação de uma política de assistência reprodutiva em nível do SUS. Então, a gente não tem de uma série de localidades para onde encaminhar essas pacientes. Então, isso também é uma necessidade premente, tá? Porque a infertilidade, ela gera um sofrimento muito grande para esses casais. Alguns estudos comparam o sofrimento ao sofrimento que pessoas com câncer, né, que estão com a sua vida em perigo, vivenciam. E para que a gente, então, possa dar uma adequada assistência, é importante que a gente esteja adequadamente capacitado e que a gente esteja disposto a fazer isso. Lembrar que as causas evitáveis de infertilidade, elas devem ser abordadas desde a adolescência, então prevenir DST, evitar o tabagismo, evitar a obesidade ou magreza, não postergar demais a tentativa de engravidar. E existem razões claras para a gente ter que encaminhar para o especialista. Quais que são? Aquelas mulheres com idade avançada que já estão tentando engravidar sem sucesso, quando tem obstrução tubária bilateral, quando tem um parceiro com alteração seminal importante e persistente, se já tiver com infertilidade e reserva ovariana comprometida, se teve falha aos tratamentos que eram possíveis de serem oferecidos no nível primário de atenção e uma boa parte daquelas pacientes com endometriose. Eu gostaria só de destacar aqui o serviço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Foi o primeiro serviço público a oferecer tratamento de reprodução assistida de alta complexidade
Ele foi inaugurado em 1991 e em 1992 a gente já teve o nascimento da primeira criança, fruto de fertilização in vitro, ou seja, está completando agora 30 anos, né? Em 97 a gente começou a oferecer também a ICSI, ou injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Quando eu assumi a direção do laboratório de reprodução assistida, a gente fazia uma faixa aí de uns 50 a 80 ciclos de FIV por ano, e antes da pandemia a gente estava fazendo cerca de 300 ciclos de FIV ou ICSI por ano, além de ciclos de transferência de embrião congelado. Só que a realidade é triste, a gente recebe pacientes de toda a DRS 13, então são 25 municípios, e o tempo médio do encaminhamento das unidades de saúde até a primeira consulta no HC costumava oscilar de 3 a 5 anos. Tentando, assim, minimizar esse tempo de espera, acolher mais precocemente os casais e prover tratamentos de baixa complexidade para quem pudesse se beneficiar de tratamentos de baixa complexidade, eu fui uma das responsáveis pela criação de um novo ambulatório de infertilidade no HC. Ele foi inaugurado em outubro de 2016, se chama AFERT, e ele passou a ser a porta de entrada para todos os casais encaminhados da DRS 13. Antes da pandemia, a gente já tinha conseguido reduzir, né, para menos de 6 meses a espera do encaminhamento da unidade primária até chegar nesse ambulatório de baixa complexidade. E a gente agora está levantando os dados para ver qual que estava a duração dos casais para fazerem tratamentos de alta complexidade. Infelizmente, com a pandemia, as nossas triagens ficaram fechadas por quase 2 anos e certamente a fila de espera voltou a crescer, mas esse é um exemplo de que, às vezes, uma iniciativa não tão complexa pode melhorar muito o fluxo de atendimento na região. Então, essa aqui é a equipe com quem eu trabalho, é uma equipe bem grande. Aqui no meio, o Dr. Rui Ferriani é o chefe do nosso setor, e eu vou deixar alguns minutos agora para tirar algumas dúvidas que eventualmente possam ter surgido. Eu agradeço a atenção de vocês. Boa tarde, obrigada, Paula, Andréa, pela oportunidade de ter trazido aqui uma temática tão importante na assistência à saúde da mulher. Marisa, eu vi que você retornou já, você quer começar? Já tem aí um comentário, né, da Janaína, mas queria aqui até conversar, fazer uma colocação, né? Atenção básica nem sempre tem acesso a todos os exames aí propostos, né? Fica muito complicado. Então, eu gostaria até que a doutora Paula, pelo menos assim, deixasse um pouco mais claro, talvez, né? Apesar da apresentação estar ali, o que, assim, o que seria básico para atenção básica? Porque a gente sabe que no estado existem algumas unidades que a gente está mapeando e que são unidades de média complexidade, que fazem, né, alguns exames para média complexidade. E eu queria saber, assim, basicamente, o que a atenção básica, só reforçar o que a atenção básica tem que olhar, além do acolhimento, né? Mas quais exames a atenção básica poderia estar adiantando e que é possível adiantar, né? Porque nem todos os exames aí que a gente propõe, talvez, são possíveis. A gente sabe que os municípios nem sempre têm essa condição. O que o generalista, né, o médico generalista poderia estar pedindo, pelo menos para ter um norte e dizer, não, olha, essa daqui eu preciso encaminhar para a média, para poder fazer aí esse caminho, ou linha de cuidado, doutora?
Então, Marisa, aí eu acho que a questão é uma questão mais assim política. Porque, por exemplo, o que eu abordei aqui, que é pedir o espermograma, ter um espermograma de boa qualidade, ele não é mais caro do que um espermograma de má qualidade. O que ele precisa para ser de boa qualidade? Que o técnico que o faça tenha treinamento. Eu, por exemplo, eu tive a iniciativa de me reunir com todos os diretores de laboratórios aqui de Ribeirão Preto, mostrar a qualidade dos exames de péssima qualidade que muitos estavam fazendo e oferecer, dar treinamento gratuito no HC para os técnicos. Sabe quantos que me mandaram, gente, para treinar? Nenhum. Né? Então, a gente pode ajudar no treinamento, mas o que precisa? O material que vai usar é exatamente o mesmo. O que precisa? Um ultrassom bem feito. Uma esterossalpingografia. Agora, se falar assim, não, nas unidades básicas, em nível primário, a maioria das cidades não tem acesso a isso, porque o município de Ribeirão Preto tem acesso a isso há muito tempo. Desde que eu fiz residência. Eu fiz residência já faz uns 25 anos. Mais de 25 anos que eu comecei a residência. Então, assim, já tinha esterossalpingografia, tinha ultrassom, tinha espermograma. Agora, do ponto de vista assim, de gestão, né, chegar à conclusão que não dá para oferecer espermograma, esterossalping e ultrassom em nível primário. O que precisa? Ter uma linha de cuidado que essas unidades que não conseguem oferecer nada façam acolhimento, depois de um ano de tentativa, encaminhem para um outro serviço que vai solicitar esses exames básicos e primários. Então, se vai estruturar de uma forma ou de outra, isso depende da questão de recursos, depende da questão de treinamento, né? Eu vou passar para vocês qual que foi, por exemplo, assim, a minha vivência. Como eu fiz reprodução no HC, terminei a minha especialização em 98, então já faz bastante tempo, e acompanhei, né, de lá para cá todo assim a trajetória do serviço de reprodução humana. O que eu via? Que com esse ambulatório que nós tínhamos, que eu sou já coordenadora há muitos anos, junto com a professora Rosana Reis, que a demanda reprimida é muito grande. Porque imagina, 15% dos casais em idade reprodutiva da DRS-13. E mais do que isso, a gente tem paciente do Brasil inteiro. Tem gente do Brasil inteiro que vem morar com parente que é da DRS-13 para conseguir encaminhamento. A gente tem paciente do Norte, do Nordeste, do Sul do país. Não é só da DRS, não, porque o pessoal faz esses caminhos. E com o ambulatório, a demanda estava muito grande. O município não estava dando conta de absorver. O que a gente fez? Eu consegui mais um espaço no HC e abri um outro serviço, que é um serviço de média complexidade, que não precisava estar no hospital terciário. Isso que eu faço nesse ambulatório de terça-feira à tarde, lá a gente é a porta de entrada de toda a infertilidade da DRS-13. A gente atende pessoas com desejo de concepção que precisam de reprodução assistida. Então, aqui tem mãe solo, pai solo, tem casais homoafetivos. A gente está fazendo o nosso fluxograma para atendimento de pessoas com incongruência de gênero, então estamos ampliando mais. A gente atende todos os casos de perda gestacional repetida e mais preservação de fertilidade do HC. Então, esse ambulatório atende essa demanda. O que eu preciso para ele funcionar? Eu preciso de um laboratório que faça processamento seminal para fazer inseminação e de um sistema de ultrassom que funcione para fazer monitorização. Como isso não é disponível no município, lugar nenhum, e como eu consegui o espaço, eu montei dentro do HC. E assim, com isso já diminuiu bem a fila de espera. Tinha diminuído, né? Agora, infelizmente, aumentou por conta da pandemia, com 2 anos de triagem fechada. Mas, assim, não é tão difícil assim. Basta ter pessoas capacitadas, ter boa vontade e reorganizar o fluxo de exames. Eu acho... Marisa, Isabel, eu posso? Eu acho que o único desafio é a esterossalpingo na atenção básica, né? Mas aí, doutora Isabel...
A palavra é sua. Marisa, Paula, excelente, obrigada Obrigada. pela oportunidade de estar aqui conosco, né? Eu acho que é sempre importante. Eu acho que a Marisa, ela pontuou algumas questões importantes, Paula. Eu acho que como a gente tem aqui, né, um pool muito grande de profissionais de saúde que não são especialistas, né? Então, eu acho que vale a pena a gente reforçar algumas questões, né, para a atenção básica, né? Porque muitas vezes esse acolhimento, Paula, quem faz não é o médico ginecologista, né? E às esse essa mulher, ela não chega nem por meio do médico generalista, que seria médico de família e comunidade. Às vezes essa mulher ela não está na estratégia de saúde da família. Às vezes ela entra pela estratégia de saúde da família com a enfermagem, no acolhimento da enfermagem, né? Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho desse olhar, né, Paula? E então assim, eu acho importante a gente lembrar, né, da aula da professora Paula, que ela colocou a importância da anamnese do exame clínico, né? Então, reforçando, né, que a anamnese e exame clínico, ele é uma forma de identificação de risco, né? E aí, a doutora Paula também, no caso clínico dela, ela colocou algumas questões relacionadas à probabilidade, né, com o passar dos anos, de ter uma redução, né, de sucesso, vamos dizer assim, com relação à possibilidade de gravidez, né? Então, uma delas é a idade. Então, a gente tem que lembrar que no encaminhamento, no fluxo de encaminhamento que existe do Ministério, né? E a maioria dos centros de reprodução, eu acho que vale a pena pegar o gancho principal, que é a idade, né? Então, lá na identificação, a idade, ela é um primeiro fator, como a doutora Paula colocou, né, Marisa? Então, eu acho que a gente sempre tem que ter esse olhar para quem faz o acolhimento dessa mulher, né? E que identifica algum risco, moléstias inflamatórias pélvicas, dor pélvica crônica, né? Que eu acho que foi pouco falado. Aqui no caso da SOP, né, a importância também, o índice de massa corporal, né, essa resistência insulínica. Então, todas essas questões, eu acho que é importante a gente sempre estar tentando pescar nesse acolhimento, né, identificando essa mulher, né, que ela está por aí, né, esse casal está por aí. Lembrar que no Ministério, então, a maioria dos centros de reprodução são abaixo de 38 anos, né? A maioria dos centros, pelo menos aqui em São Paulo. Então, eu acho que se vem um casal com alguma queixa, a importância de estar se fazendo toda essa propedêutica clínica o mais breve possível, não retardar, né, como também colocou a professora Paula. As sorologias, né, e o hábito comportamental, isso acaba entrando também naquele encaminhamento do Ministério, né, Marisa? Então, assim, respondendo a você, né, Marisa, o que deve ser solicitado, ou o que a enfermagem no acolhimento já pode ir adiantando, né? Então, as sorologias, né, Paula, você gostaria de falar alguma coisa? Porque às vezes um protocolo específico não é aquele protocolo que tem atual. Se é o bom ou se é o ruim, isso, sem dúvida nenhuma, a gente sempre tem que melhorar, né? Mas é a realidade nossa, né, Paula? Então, assim, lembrar que tem que pedir HIV, né, hepatite B, hepatite C, sífilis, né, tem que ser solicitado antes de pensar em encaminhar. Né? Eu posso fazer só uma parte? Sim, claro. Em relação à questão, assim, para o nosso serviço, desde 2017 até 2017, eram critérios para encaminhar, para os pacientes poderem chegar ao serviço, terem esses exames de propedêutica básica, que era o espermograma, a esterossalpingografia, um FSH, porque precisava ter a reserva ovariana, assim, minimamente preservada,
e as sorologias. Como eu vi que isso dificultava muito o encaminhamento e postergava o encaminhamento, de 2017 para frente, no nosso serviço, os únicos exames que a gente exige para encaminhamento são as sorologias, tá? E assim, eu não sei, mas se eu estiver enganada, eu queria que vocês me corrigissem. Mas que eu saiba, não existe nenhum serviço público no estado de São Paulo que faz tratamento para casais com infecção viral. Então, não tem para onde encaminhar. Pérola fez uma época. Isso, o CRT-AIDS fez uma ação, acho que com Pérola, eu não me lembro bem, Marisa, também acho que você pode... Mas já não existe já não mais, tem né? mais. Que fazia lavagem. Então, assim, não é isso, doutora? Isso. Então, né, é só essa questão, que assim, não é uma triagem não para encaminhar, mas infelizmente para encerrar o trâmite desse casal pelo Sistema Único de Saúde. Uhum. Legal. Infelizmente, e depois, a gente quer mudar isso. Claro, sem dúvida, sem dúvida. E os exames, Marisa, de uma maneira geral, que a professora Paula colocou, o FSH, né, do terceiro ao quinto dia do ciclo, enfim, o TSH, né, o sulfato, DEA, a 17-hidroxiprogesterona, né, enfim, a testosterona, Mas né? eu posso fazer uma Todos parte? aqueles, a gente consegue solicitar, viu, Marisa? Então, como disse a professora Paula, esse rumo a gente consegue estar solicitando. E eu acho que, já vou deixar já, Paula, e só para a gente dar um rumo também para os colegas que estão assistindo, né, ou que vão assistir depois, né, Marisa? Lembrar que mesmo que a equipe de saúde da família não tenha um ginecologista, né, ou às vezes a unidade básica não tem o ginecologista, né, para fazer esse norteamento, mas a gente tem ainda os núcleos de assistência à saúde da família, que às vezes, né, então esses casos podem ser separados, né, ou previamente, né, essa propedêutica clínica básica pode ser solicitada e depois ela pode ser avaliada pelo especialista, né? Então, essa propedêutica básica, Marisa, dá para fazer. A histerosalpingografia, na maioria das unidades básicas, se na unidade básica tem um local de encaminhamento para histerosalpingografia, consegue, viu, Marisa? Tá? Também. Tá? Mas precisa ter este vínculo já pré-feito. Tá? Pode falar, Paulo. Eu só queria responder para a Marisa É que tem situações assim que eu pego na minha prática do dia a dia. Que é que, às vezes, como a pessoa tem acesso à parte dos exames, ela pede parte dos exames. Só que, a meu ver, isso não ajuda nada. Porque, assim, se numa consulta única eu já faria tudo e a partir daí eu já dou desdobramento para aquele caso, eu ficar segurando na unidade para ir fazendo os pedacinhos e com isso não encaminhar, a meu ver, isso é mais maléfico do que benéfico. Então, eu acho que, assim, pensando em prover assistência de qualidade para essas pessoas, ou a gente tem condição de fazer, além da história clínica, exame físico, acolhimento, avaliação mínima necessária e conduta, ou a gente faz o acolhimento e encaminha no momento adequado. Porque fazer um pedaço e deixar o resto para depois não vai resolver a situação. Chega aqueles casais para mim que estão desesperados, que não aguentam mais fazer exame, porque cada vez que vai pede um exame, mas nunca chega nos finalmente. Então, às vezes, é uma falsa impressão de que você está fazendo alguma coisa. Só para contar uma história, desculpa, gente. Isabel, hoje a gente estava vendo, né, Suzete,
estava fazendo acompanhamento de alguns casos, e juro por Deus, gente, tem uma mulher que está desde 2013, sabe? Tentando, aí faz isso, faz outro exame, faz não sei o que lá. Então, eu acho que essa questão dos exames, para os municípios grandes, doutora Isabel trabalha aí com a atenção básica, né, com a saúde da mulher na atenção básica, principalmente no município de São Paulo, e a doutora Paula acaba, né, tá trabalhando aí com o município de Ribeirão. São municípios grandes, gente. Então, assim, eu penso muito naquele município pitiquinho que, às vezes, você não tem condição de pedir, às vezes, nem um cortisol, né, porque não foi pactuado isso. E aí, por isso que eu acho que a gente pensa no que é básico. E aí a doutora Paula fala, na experiência dela, que realmente, assim, é melhor você vamos dizer assim, você entende que você tem que encaminhar essa mulher para a média complexidade, para que lá ela feche esse diagnóstico de alguma forma e seja encaminhada adequadamente, né, doutora? Mas que cada território vai ter que avaliar isso. E para que o território possa avaliar isso como gestão, é por isso que a gente está trazendo esse assunto à tona, né? Porque eu acho que, assim, muito pouco se fala sobre infertilidade. Não sei, doutora Isabel, se estou falando besteira, você dá um pleque aí. Fala-se muito pouco e a impressão que eu tenho é que, assim, ninguém pergunta para a mulher, você quer ter filhos? Você pretende ter filhos um dia? Porque ela pode também não querer ter, não é verdade? Para isso está resolvido. Vamos fazer a contracepção de longa duração, né? Vamos trabalhar. Agora, você quer ter filhos? Então vamos olhar se realmente isso é possível, é viável, principalmente para as mulheres jovens, né? Que cada vez mais passam aí, vivem uma vida louca, né? E acabam não tendo assim nem esse insight de será que tá tudo bem comigo para ter um bebê e para ter uma gestação e para ficar grávida? Eu não sei, você deve, a doutora Paula deve saber. Eu escutei uma pesquisa em que aumentou o número de fertilizações. Acho que eu não lembro se foi na Europa ou nos Estados Unidos, mas porque assim, os casais não têm tempo de fazer sexo, entendeu? Então, assim, qual é a tua abordagem com essa mulher ou com esse casal, né? Por que nós, profissionais de saúde, quando fala em sexo, é tão difícil, né, Isabel? A Isabel dá risada porque o sexo normal é o sexo entre homem e mulher. Imagina quando a gente começa a abordar todas as questões LGBTQIA+. Então, a gente quer trazer, sim, vocês expertises em infertilidade, porque, assim, olha a porta enorme que está abrindo para um monte de coisa, né? E que vai culminar nas questões tão importantes que é ter filhos, né? Para algumas mulheres isso é muito importante. E a gente precisa dar esse direito para ela, né? Enquanto SUS. Apesar de que a alta complexidade, como no estado de São Paulo hoje, só 3 serviços realizam FIV, né? Que é o HC de Ribeirão, o HC de São Paulo e o Pérola Byton, né? Realizam FIV dentro do sistema CROSS, que tem vagas, né? Que dão esse acesso para a mulher. Então, a gente também não pode ficar com casos simples nessas unidades, porque essas unidades elas têm que se voltar para a alta complexidade. Então, a gente precisa falar disso para poder dar acesso. Tá? Então, é isso. Né? É isso que eu queria falar. Desculpa, Isabel, desculpa, doutora Paula, mas eu fico emocionada aí com esses assuntos, mas... Marisa, eu acho que a gente pode só colocar aqui, né, o que o pessoal colocou. Então, a Janaína
de Ribeirão Preto, infelizmente, o acesso não é para todos e as medicações são caras. Os exames específicos também, como a esterossalpingografia, são dentro dos ambulatórios específicos, que é aquilo que eu falei, tem que estar pactuado. Até mesmo, ela colocou aqui que o ultrassom é um problema também. Outro ponto que chama a atenção é o inverso, de muitas famílias que pagam o serviço particular para a gravidez e migram para o alto risco do SUS, com gemelaridade, comorbidades associados à idade avançada e etc. Quer fazer algum comentário, doutora Paula, sobre isso? Desculpa, eu estava lendo o chat aqui para ver se tinha alguma coisa para responder e não prestei atenção. Desculpa. Eu estava lendo exatamente o chat. Eu não cheguei ainda nessa parte aí, eu estava lá em cima, porque eu estava com ele fechado. Tá. Você quer ler você mesma? Você podia só me falar? Você pode ler também. Pergunta de quem que é, Isabel? Janaína Tintori, inclusive de Ribeirão Preto. Eu acho que eu conheço, eu acho que é a Janaína que eu conheço. É, né? Ah, então. Deixa eu ver o que ela perguntou, se não acesso não para todos. Em relação a DRS aqui, 13 de Ribeirão Preto, a forma como eu vi de tentar agilizar os encaminhamentos e os tratamentos foi tirando dos exames necessários tudo com exceção da sorologia. Então, no nosso encaminhamento, que ele é disponível, os critérios de encaminhamento aí pela internet, entrando no HC, a única coisa que tem ali como obrigatório é ser sorologia viral negativa. Não precisa de ultrassom, não precisa de espermograma, não precisa de esterossalpingografia, não precisa de nada. Inclusive, não precisa nem de FSH, havendo ciência de que existe um banco de óvulos terceirizado. Então, se a paciente ela tem insuficiência ovariana prematura, ela quiser ter filho e ela for acessar esse banco terceirizado de óvulo, a gente faz o tratamento aqui também. Mesma coisa o sêmen. Se o indivíduo não tem a possibilidade de obter sêmen por microprocedimento cirúrgico que é feito, o acesso a banco de sêmen também é possível terceirizado. Então, para conseguir oferecer tratamento para quem precisa de óvulo doado, só terceirizando. Para quem precisa de sêmen doado, terceirizando. Para quem precisa de diagnóstico genético para implantação, também é terceirizado para 2 centros de São Paulo. Que essas coisas eu não consegui até hoje implantar no HC. Então, as pacientes que são encaminhadas pela CROSS e que precisam disso, os casais custeiam, da mesma forma que a medicação. O Pérola e o HC São Paulo conseguem oferecer medicação. A gente até hoje não conseguiu. E olha que a gente está sempre solicitando. Então, para o nosso centro, vem a via CROSS tudo. E aí, o que a gente não consegue oferecer no HC, a gente fez parcerias terceirizadas. Ia ser a minha pergunta. Se os seus 300 ciclos, os pacientes pagam por medicação, ia ser a minha pergunta. E, na verdade, eu também tinha uma questão para colocar. Eu acho que pelo Registro Nacional de Medicamento, Paulo, o citrato de clomifeno, ele não está no Rename para as UBSs, tá? Isso a gente pode até dar uma procurada. Então, quando a gente fala em UBS, na verdade, quando a gente fala de tratamento de baixa complexidade, mesmo essa baixa complexidade que você colocou, né, de maneira muito simplificada, sem dúvida nenhuma, né? Mas o citrato de clomifeno, ele não está no Rename. Então, eu acho que até alguns ambulatórios, né, ou até... eu ainda acho que o UBS não, tá? Mas se houver, né, em algum município, alguma coisa, ou aí, como você colocou, se eu não me engano, isso é pactuado pelo gestor que compra, que faz a compra, entendeu?
eu não acho que ele vem do Registro Nacional de Medicamento. Então, esse também ia ser meio que uma pergunta minha, mas já dizendo que eu acho que não é generalizado, tá, Paulo? E então, quando a gente fala do tratamento do baixo risco e na baixa complexidade, né? Mesmo assim, ela é dependente ou do paciente comprar, né? Ou então do ambulatório fazer a compra, mas a compra ela é à parte, né? Ou por autarquia, ou por, enfim, né? Aí depender de cada administração, tá bom? OS e tal. Então, só para pontuar aí para o pessoal também, porque como tem gente de todo o estado, né, Paulo? Só para eles não acharem que tem no lugar, ai, por que eu não tenho, né? Aí é legal a gente estar colocando isso, que ele não é contemplado pelo Rename, não. O citrato de clomifeno não, e o letrozol, ele nem também é indicação de bula. Então, é off-label. Exato, é off-label. Para indução. São os desafios, né, gente? Como é que você... são os desafios e que a gente tem que, de certa forma, começar a enxergar isso. E por isso é que, volto a dizer, por isso que a fila desses 3 serviços é enorme, né? A gente precisa trabalhar a média complexidade, né, doutora Paula? A doutora Paula nos acompanha num grupo só de infertilidade, então a gente precisa, eu acho que, trabalhar isso para que a gente possa realmente, assim, não digo que a gente vai fazer milagre, o acesso, mas melhorar este acesso, né? Mas dá para melhorar muito. Sim, e a ideia é essa, né? A ideia é essa com a ajuda de vocês, né? Isso, sim. Com o apoio aí, a doutora Isabel sempre nos apoiando aí, né, doutora Isabel? Nessas questões, entendendo que a atenção básica é a entrada do sistema. E é por meio dela que a gente vai encaminhar, receber essa paciente de volta. Então, a nossa ideia é essa. Omar, posso ler? Tem um trecho da Janaína que ela deixa uma dúvida. A doutora Paula, se acontece no seu ambulatório de vir pessoas da assistência suplementar, e como que é essa triagem, esse fluxo, se ele entra pela CROSS ou pela unidade básica, ou se tem alguma outra via. E a Janaína em questão é a Janaína Tintori, que é a articuladora da saúde da mulher, porque tem uma Janaína no município também, que faz toda essa rede. E ela também ficou à disposição, caso precise matriciar as unidades ou chamar para mais uma conversa. Ela deixou ela deixou à disposição e eu vou colocar os dados dela aqui, tá bom? Ô, Jana, tira a máscara um pouquinho só para a doutora ver a sua carinha. Só não aeroporto, né, Mar? Então, para o nosso ambulatório, a triagem é só de pacientes encaminhadas pela CROSS. Se alguma paciente que tem... A gente atende muita paciente que tem convênio, que tem coisa da medicina suplementar, mas elas foram para a unidade primária, pegaram encaminhamento e aguardaram na fila. Ok. Tem mais alguma pergunta? Quer pontuar mais alguma coisa, doutora Isabel? Janaína? Não, excelente. Eu acho que a gente já Podemos passamos finalizar aí 20 minutos, né? E gostaria de agradecer muito a professora pela oportunidade de estar aqui com a gente, trazendo toda essa temática. E Marisa, Suzete, vocês querem falar? Acho que eu quero, sim, só agradecer, né? Agradecer a doutora Isabel que topou, né? Mas esse tema aí, importante.
Agradecer muito a doutora Paula por estar se colocando à disposição. Volto a dizer, no estado de São Paulo a gente tem 3 serviços que realizam fertilização in vitro, são serviços de alta complexidade, então a gente fica muito contente dentro desse grupo de um serviço se dispor a estar vindo fazer essa discussão. E eu acho que essa discussão não chegou ao fim, acho que ela tem desdobramentos, né? Principalmente para a atenção básica, no sentido de trazer para a mulher o acesso e trazer para a mulher informação, para a mulher, né, para o casal, informação do que realmente é a questão da infertilidade, né? Porque muitas vezes a mulher só vai perceber isso quando ela já está muito mais madura, né? E é o que a doutora Paula falou, é um sofrimento muito grande. Acho que cada um sabe o que carrega aí na sua vida, e é o sofrimento, inclusive, mental, né? De não poder ter um filho, que é muito. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com essas questões, porque isso faz parte, né, da integralidade da saúde dessas mulheres, né? Eu acho que é isso, a ideia é essa, né? Passo aí a palavra, Suzete. Também estou super agradecida, doutora Paula, doutora Isabel, as articuladoras da saúde da mulher, sempre participando ativamente dos nossos encontros. Não fecha mesmo, a Marisa falou tanto para as mulheres, mas também para os profissionais, né, das unidades básicas, que precisa saber como encaminhar, onde que ela vai ser inserida nessa fila. A gente precisa saber esses 3 serviços, para quem que eles vão demandar, já que só temos 3, temos que dividir para o estado de São Paulo inteiro, né? Não dá para ficar só numa micro-região. Mas, como a Marisa falou, a gente não terminou o assunto, a gente está tentando conversar, elaborar uma linha de cuidado para a infertilidade. Temos que conversar muito mais próximo com a regulação aqui na SES, para depois conversar com os demais serviços. E a gente vai chamando para encontros, para reuniões, sempre com o apoio de vocês. Muito obrigada por todos. Agradeço pela oportunidade, fico à disposição para o que vocês precisarem. Então é isso, doutora Isabel. Oi, Marisa. Suzete, acho que a gente hoje encerra, né, com esse olhar, né, que nós temos que ter para a infertilidade e o acolhimento dessas mulheres, o encaminhamento, a coordenação do cuidado, ela é uma dos atributos da atenção primária. Então, na atenção primária a gente tem o acesso, a gente tem a longitudinalidade do cuidado, a gente tem a integralidade do cuidado, mas a gente tem também a coordenação desse cuidado. Então, eu acho que a coordenação do cuidado faz parte, né, também desses atributos, e aí, pensando em saúde da mulher, o encaminhamento, né, a ampliar essa possibilidade de tratamento dessas mulheres. Então, obrigada mais uma vez, Paula, pela oportunidade mesmo, viu? E é isso, Marisa. E a gente fica em julho, então, com uma discussão de caso de anovulação crônica, né? Eu vou deixar assim mais amplo. Então, vou pedir para o professor Dr. José Maria Soares Júnior, ele já esteve aqui conosco em janeiro, né? E ele vai vir conversar em julho. Na primeira quinzena, Marisa, eu estou com aquelas férias lá oficiais que eu tenho que tirar, obrigatórias, e agora é assim, tem que tirar férias, viu, Marisa? Não para acumular mais nada. Quando a gente sabendo. Quando a gente vê, já vem assim o recado. Meu Deus do céu. Já vem o recado, e se a gente bobear, a gente está trabalhando de férias. E aí depois a gente volta em agosto, né, Marisa? Aí a gente vê qual a temática que o pessoal vai escolhendo aí. E é isso. Obrigada. E até prazer a próxima. enorme estar aqui.
Obrigada, gente. Beijo, meninas. Obrigadão. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau. Marisa. Isabel, oi. Oi, minha linda, tudo bem? Tudo. Peraí, só um pouquinho. Só